Paz do Senhor, querida igreja! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, tá bom? Estou devendo para vocês a gravação daquela aula. Nós ministramos esses dias aqui em Terras de Arieta, né? Ministramos aqui, estamos com um curso muito abençoado aqui na nossa igreja, onde nós estamos tratando sobre um tema muito importante, né? Nós estamos aqui fazendo um trabalho de reciclagem, de aperfeiçoamento para professores e operadores da escola dominical. E para isso nós adotamos um livro que eu recomendo muito para vocês, um livro chamado Ensinando para Transformar Vidas, de um autor muito querido chamado Howard Hendricks. A cada domingo a gente se reúne e trata sobre um capítulo desse livro do pastor Howard Hendricks, né? Ele é professor de um outro escritor muito famoso, muito conhecido, chamado Bruce Wilkinson. Esse livro do Bruce Wilkinson, ele é muito bem falado nas escolas de teologia da nossa igreja. Ele é muito falado. As Sete Leis do Aprendizado é um livro muito bom, fantástico. Compre e leia. É um livro bem grande. E o Howard Hendricks, ele é professor do Bruce Wilkinson, né? Tá aqui o livro dele. A cada domingo a gente se reúne para tratar de um capítulo do livro do pastor Howard Hendricks, ok? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que não está no livro, mas ele é de muita importância porque ele precede, ele nos dá uma base legal para o que vai vir depois, que é um assunto que a gente tem compartilhado, de conteúdo próprio. Eu queria compartilhar com vocês, já pude falar sobre isso com professores de vários lugares, de muitos lugares, centenas de pessoas. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso que eu vou falar com vocês agora. E eu queria que você nos emprestasse a sua atenção nessa aula introdutória. Vai durar 20 minutos apenas, a aula introdutória. A gente já vai falar sobre um assunto muito importante, que vai falar sobre o professor antes, durante e depois da aula. O professor antes, durante e depois da aula é o assunto que a gente vai tratar agora, ok? O texto base que vamos nos utilizar está em Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 7. Todo professor de escola dominical tem decorado este capítulo e versículo na sua mente e no seu coração. Ali está escrito: se o teu dom é ensinar, haja dedicação. Se o teu dom é ensinar, haja dedicação. Esse é o texto base para todas as aulas deste curso ministrado aqui em Terra de Arieta. Se o teu dom é ensinar, você deve se dedicar, se aplicar, se entregar a fazer isso da melhor maneira possível, né? Com denodo, como diz o hino que os irmãos cantam no CAPED, né? Que nosso memorável pastor Antônio Gilberto idealizou, né? Denodo, quer dizer, dedicação, aplicação, vontade, amor, carinho, paixão naquilo que se faz, é denodo. Então faça com denodo. E nesse assunto que a gente vai falar sobre o professor antes, durante e depois da aula, eu vou falar rapidinho sobre cada uma dessas etapas, para que a gente possa aproveitar melhor, assim, o momento em que nós vamos estar ministrando as aulas na escola dominical, ok? Primeira coisa, então, o professor antes. Claro, gente, o professor antes da aula, né? Quando eu falo do professor antes da aula, a aula hoje, vamos supor que seja segunda-feira, a aula será daqui 7 dias, a aula vai ser ainda lá no domingo que vem, lá na segunda-feira que vem, não importa quanto tempo falta para essa aula começar. Para o professor, aquela aula já começou. Aquela aula já começou uma semana antes. Uma semana antes, aquele professor já se prepara. Ele já tem o seu caderno de anotação, ele já tem a sua fonte de pesquisas, onde ele vai pesquisar, ele tem seus livros de pesquisas, ele tem os seus sites de pesquisas, ele tem os seus professores, ele tem suas anotações, ele tem o seu preparo, ele tem o seu cuidado, ele tem o seu período de oração, ele tem o seu momento em que ele se consagra, que ele se prepara para refletir e trazer à memória coisas relevantes sobre aquela aula que ele ainda vai ministrar.
Então, o professor antes da aula é muito importante para o professor. Também é mais importante, o antes da aula vai dizer o quão boa aquela aula será. O antes da aula vai dizer se a tua aula interessa ou não interessa. Antes da aula vai definir se vale a pena ir para a escola dominical para assistir sua aula ou não. Antes da aula vai dizer para a igreja se a tua aula é boa, é média ou é ruim. Antes da aula vai dizer que nível é o ministério pedagógico que Deus te entregou. Então se preocupe muito com o antes da aula. Ele vai definir tudo. Vai definir tudo. Vai dizer, não tem como disfarçar. Lá durante a aula, os alunos vão perceber se ocorreu algo interessante antes da aula ou não. Não dá para fingir para a classe que você estudou. Não dá, você tem 1 hora para ministrar. Então não dá para fingir que você sabe, não tem como fingir. Ou estudou, ou se preparou, ou se preocupou, ou se precaveu, ou não. Ou vai enrolar a aula inteira. Ou vai contar os mesmos testemunhos a aula inteira. Ou vai contar a mesma história a aula inteira. Vai passar a vida 1 hora contando de novo. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Todo mundo já sabe essa história. Todo mundo já sabe como é que é, já sabe. Porque não teve nada antes. Não houve um preparo antes. Não tirou um período para estudar antes. Então o professor antes da aula é importantíssimo. Como assim eu estudar em cima da hora? Como assim? A aula vai começar domingo, você vai estudar 1 hora antes? Não tem como. Você não vai levar nada que empreste para aquela sala de aula. Então, antes da aula é muito importante, professor. E aí? Como está sendo o seu momento antes da aula? Isso vai definir muita coisa para nós. Ok? Não é? Aqui é só uma sinopse. Então, não vou falar mais sobre isso. Eu falei até aqui sobre o professor antes da aula. A partir de agora, vou falar sobre o professor durante a aula. Já falei sobre ele antes da aula. Agora eu falo sobre ele durante a aula, durante o exercício pedagógico. Ok? Durante a aula, o professor já está na sua mão ali, ele já tem o seu plano pedagógico montado. Ele já estudou a lição, então ele já elaborou os principais tópicos que ele vai abordar naquela aula. Ele já anotou os versículos que ele vai ler, os capítulos, livros e versículos. Ele já tem tudo isso aí pronto. Agora ele já tem preparado. Durante a aula, o professor já sabe quanto tempo ele tem para ministrar. Ele sabe se ele tem 50 minutos ou 1 hora. Então ele vai dividir a sua aula em ciclos para aproveitar melhor o tempo. Se ele tem 1 hora para falar, ele vai dividir essa 1 hora em ciclos de 20 minutos. Para aproveitar bem aquela aula, para aproveitar bem aquele momento, para aproveitar o tempo. O apóstolo Paulo disse lá em Efésios, olha, aproveitando o tempo da melhor maneira possível. Ou seja, remindo o tempo, aproveitar o tempo. Então, o tempo de aula é muito importante. Desde o instante que o professor lê lá a leitura bíblica em classe, dali até a hora em que ele for devolver o microfone, ele vai devolver a palavra, ele já deve levar isso pronto, ele já deve ter esse durante a aula dele, está muito bem distribuído os pensamentos. Se há algum ponto polêmico naquela lição, ele já vai tratar sobre isso também naquela aula. Já faz parte do plano que ele elaborou. O momento em que ele vai tratar do ponto polêmico, ele valoriza o tempo, né? Ele vai deixar a parte teórica, a parte mais chata, a parte menos simpática da lição, para a introdução. Porque na introdução está todo mundo dando bastante atenção. E a parte mais palpitante, mais picante, mais quente, mais caliente, mais polêmica, ele vai deixar da metade para frente, porque é a hora que as pessoas começam a não dar tanta atenção assim para a gente. É comprovado já que o ser humano consegue desprender de atenção no máximo 30 minutos. Dali para frente, é natural que a gente comece a se distrair com muita coisa. Então, se falta, o tempo é seu amigo, né? Deve-se também, durante a aula, professor, diversificar a sua metodologia. Pelo amor de Deus, você não pode dar todas as aulas do mesmo jeito. Não pode. Todo domingo você está lá, fica em pé perante a sala, abre a Bíblia, lê a Bíblia e explica. Todo domingo. Você não usa nada de diferente.
não tem um flip chart, não tem um data show, não tem uma lousa, não tem uma imagem, não tem uma ilustração, não tem uma dinâmica, não tem um debate, não tem uma quebra, sempre a mesma coisa. Pelo amor de Deus, você pode estar de brincadeira comigo, né? Então muda a sua metodologia. Olha como que Jesus ensinava as pessoas. Jesus sempre quebrava a rotina. Tinha hora que ele ia ensinar, ele parava, falava. Hora ele ia falar, ensinar, ele parava, e ele usava o barco como um púlpito. Hora ele ia ensinar, ele começava a dialogar com a mulher no poço de Jacó e dialogava pedindo um copo d'água para aquela mulher. Jesus nunca usava o mesmo jeito para ensinar todo mundo, porque as pessoas aprendem de um jeito diferente uma da outra. Então Jesus sempre ensinava de um jeito diferente. Nunca as aulas dele eram igual. Quando você achava que ele ia fazer o mesmo milagre, ele ia lá e cuspia no chão, fazia um lodo e colava o lodo no olho do cego e falava para o cego se lavar no tanque de Siloé. Jesus nunca deixava suas aulas caírem na rotina. Ele sempre quebrava a rotina de um modo que não vinha causar escândalo assim, mas ele trazia um choque muitas das vezes pedagógico e instruía seus filhos. Então ele sempre quebrava a rotina. Nunca era igual às aulas dele. Amém? Suas aulas não podem ser igual uma a outra. Então, vamos dinamizar, vamos diversificar a metodologia durante a aula que você está ministrando, ok? Estou falando sobre o professor agora durante a aula. Então tá bom, durante a aula está acabando, não é mesmo? A aula já está acabando, a aula vai acabar em 5 minutos e você já sabe disso. Por favor, se a aula já está acabando, os últimos 10 minutos de aula não devem ser utilizados para você levantar nenhum ponto polêmico. Ok, queridos? Não é a hora, no final da aula, não é hora de você ficar discutindo se Adão e Eva tinham umbigo, não é hora de você discutir o sexo dos anjos, não é hora de discutir no final da aula se o casamento de Oséias foi simbólico, se foi físico, se foi espiritual. Não é tempo de discutir agora, no final da aula, faltando 5 minutos para acabar a aula, não é hora de debater aqui se havia homens antes de Adão ou não. Ok? Se a aula já está acabando, não é hora de debater calvinismo e arminianismo. Se a aula já está acabando, não é hora de debater se o dilúvio foi universal, foi mundial, não interessa, ou local, não importa. Agora não dá tempo, não dá tempo. Se você for discutir coisas polêmicas, no final da aula você vai estar estragando a sua aula. As pessoas vão embora para casa com dúvida, com incertezas. Você vai abrir um ponto que você não tem tempo de costurar aquele assunto, de fechar aquele assunto em 5 minutos. Então, durante a aula, aproveite bem o seu tempo que você tem, para que você possa aproveitar de modo mais edificante esse período, para que as pessoas não saiam confusas da sua aula, ok? Então, é hora de fazer apenas as conclusões dos assuntos, enquanto o tempo já está acabando da aula. Se a aula está acabando, a aula acaba 10h15, é 10h15 e você não conseguiu terminar a sua aula, isso só aconteceu por um motivo. Você, professor, administrou mal o tempo que você tinha. Então, eu tenho 20 minutos para falar sobre isso aqui, por exemplo. Então, eu tenho 7 minutos para concluir esse assunto com vocês. Então, se chegar nos últimos 7 e ficar faltando eu falar sobre o professor depois da aula, é sinal que eu não tive maturidade para dividir certinho o tempo que eu tenho à minha disposição com o conteúdo que eu quero passar. Então, não fui feliz. E é tão comum, a aula está acabando já. O superintendente já tocou o sininho lá na frente, já está até com tendinite, tanto tocar o sininho, e o professor está lá, está lendo a introdução da aula ainda. Ele ficou até agora contando história. Então, por favor, durante a aula, administre bem seu tempo. Se o tempo está acabando, se a aula está acabando, não fique levantando pontos polêmicos, tá bom? É hora de só fazer as conclusões. E agora eu vou para o último ponto dessa minha exposição, quando eu falar sobre o professor depois da aula. Bom, depois da aula, beleza, né? A gente falou sobre o professor antes da aula, eu corri na minha fala para conseguir fechar esse assunto com vocês. Eu tenho mais 4 minutos. E
falei sobre o professor antes da aula, destaquei aqui as principais marcas de um professor antes da aula. Depois eu falei com você sobre o professor durante a aula, os principais nortes para o professor durante a aula. E agora, para fechar nosso diálogo nessa exposição, eu vou falar sobre o professor depois da aula. A aula já acabou, a aula já terminou. E agora, o que o professor vai fazer? Né? É muito importante esse momento depois da aula, porque é a hora do professor refletir. Você vai poder agora refletir, fazer uma autoanálise, uma autocrítica, né? Quantas vezes eu vou sair por aí, vou pregar, vou ensinar, fazer palestra, quantas vezes eu volto para casa triste, eu volto para casa chateado, eu volto pensando assim, puxa, eu poderia ter feito melhor e não fiz. Eu fui infeliz, eu poderia ter me aplicado mais e ter trazido uma melhor mensagem e não consegui fazer. Eu fui relapso, eu fui relaxado e não consegui cumprir o que eu deveria ter cumprido no tempo que me foi dado. Isso é autocrítica, e sabe? E você tem que ter isso. Você tem que, quando você termina uma aula, e você diz, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter ido mais longe, poderia ter feito melhor. Se termina uma aula e você diz isso de você mesmo, é sinal que você está bom, é sinal que você está melhorando. Essa capacidade de você melhorar, né? Ter pessoas que você possa confiar e essas pessoas possam te falar a verdade. Você fala, fulano, e aí? Fui bem? O que você acha? Foi uma boa aula? Foi tranquilo? Conseguiu entender? Um amigo meu, após ministrar num culto que eu estava participando, e eu achei muito legal esse irmão. Não é amigo meu, ele era amigo meu, não é mais. Ele falava assim, ele acabou de pregar, ele havia acabado de dar uma palestra e foi almoçar comigo. Aí ele falou assim, o Samuel, o que você achou da exposição que eu ministrei? Você achou que foi bom? Você achou que eu falei demais? Você achou que faltou alguma coisa? E eu achei isso muito legal da parte dele. Ele estava preocupado com o objetivo principal daquilo que ele havia falado. Queria a opinião de alguém sobre aquilo. Isso é muito bom. Professor, depois da aula, tem essa preocupação, né? Será que eu poderia ter melhorado? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso ir além do que eu fui? Né? Será que eu poderia ter me aplicado mais? Será que eu poderia ter usado uma outra metodologia, se não essa que eu usei nessa aula? E se eu tivesse feito um círculo, ao invés de ter sentado um atrás do outro, olhando para a cabeça um do outro? Se eu tivesse feito um debate, ao invés de ter imposto ali a minha verdade? E se eu tivesse ouvido mais os alunos, explorado mais aquilo que eles trouxeram para mim, enquanto o universo de cada um deles durante aquela aula? Será que não teria sido melhor essa aula? Bom, são coisas que você só vai saber se você fizer essa autoanálise, essa análise que você vai fazer ela depois da aula que você ministrou. Se você fizer isso, tiver essa maturidade de fazer isso, com certeza a sua próxima aula na escola dominical será imperdível. E eu quero estar lá para assistir essa aula, tá bom? Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no seu coração. Estou bem rouco hoje, né? Mas na próxima vez, quem sabe eu esteja com a minha voz um pouco melhor para melhorar a minha voz aí, para poder compartilhar com vocês a próxima exposição. Beijo no seu coração. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. A gente se vê. Tchau.